nós temos outros efeitos que o calor pode causar no corpo. Toda vez que um corpo recebe calor, ele dilata. Com o calor chegando em um corpo, nós podemos ter a variação de temperatura. Bom, se esse calor que chega no corpo gera uma variação de temperatura, nós damos um nome especial para esse calor. Nós vamos dizer que esse calor ele é do tipo sensível. Agora, se esse calor que chega no corpo não provoca variação de temperatura, mas ele provoca mudança, variação de estado físico, aí nesse caso nós damos um nome diferente, nós dizemos que esse calor ele é do tipo latente. Calor ou é sensível ou é latente. Um calor sensível, por exemplo, ao variar a temperatura do corpo, pode provocar dilatação térmica. O calor latente, ele vai quebrar as ligações entre as moléculas do corpo. Ele vai alterar o corpo num nível molecular. Também é importante dizer que calor sensível e calor latente não é só o calor que chega no corpo. Se um corpo cedeu calor e por isso ele esfriou, por exemplo, é um calor sensível que ele cedeu. A mesma coisa acontece com o calor latente. Se ele cedeu calor e por isso ele mudou de estado físico, também é um calor latente. Lembrando que quando nós falamos de estado físico, nós estamos falando de sólido, líquido ou gasoso. E aí você se lembra, por exemplo, que se eu tenho gelo, ele é água no estado sólido. Se eu dou calor para ele, ele pula do estado sólido para o estado líquido, derretendo. E aí nós chamamos de fusão do gelo. Cada transformação dessa tem o seu coeficiente de calor latente. No caso do calor sensível, nós temos o calor específico. Nesse exemplo, eu tenho água quente sendo misturada com água fria. Bom, nesse caso, nós teremos um corpo de maior temperatura, um corpo de menor temperatura, e quando eles forem misturados, eles vão trocar calor, gerando uma temperatura intermediária. Essas duas águas, elas vão se equilibrar numa temperatura que vai estar entre a temperatura da água quente e a temperatura da água fria. Aqui nesse caso, é um exemplo de calor do tipo sensível. Já quando você pega um bloco de gelo e deixa ele para derreter, à medida que ele vai mudando do estado sólido para o líquido, nós temos um exemplo de calor latente. O calor sensível pode ser calculado por uma formulazinha. Nós calculamos ele por massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Esse Mzinho aqui é a massa do corpo, esse Czinho nós chamamos de calor específico. Ele recebe esse nome porque cada material tem um ritmo de aquecimento diferente. A água precisa de uma certa quantidade de calor para esquentar. Então, que é diferente do álcool, que é diferente de óleos. Então, cada material tem o seu ritmo diferenciado. O calor específico determina qual é o ritmo do aquecimento e do resfriamento dos corpos. Em outras palavras, ele diz quanto de calor o corpo tem que receber para esquentar. Esse delta-teta, delta é de variação, o delta pressupõe estado final menos estado inicial. Delta-teta é para representar a temperatura, ou seja, é a variação de temperatura. Em outras palavras, essa é a temperatura final do corpo menos a temperatura inicial do corpo. Esse calor que nós medimos na unidade calorias, ou em joules, também é uma possibilidade. Cada questão utiliza a unidade que ele preferir, mas calorias ou joules, os dois podem ser usados para medir calor. No caso do calor latente, a nossa formulazinha é um pouquinho diferente. Nós dizemos que o calor latente depende da massa do corpo vezes o coeficiente de calor latente. Esse Lzão
é que diz pra gente quanto de energia o corpo precisa receber para mudar o estado físico. Então, o gelo, a transformação do gelo para água requer uma certa quantidade de calor para acontecer. E aí, esse L é quem determina quanto de calor ele precisa receber para mudar de estado físico. Tanto o calor específico quanto o calor latente são constantes dadas nas questões. Então, fique tranquilo.